Dando então continuidade ao estudo do livro O Dom da Mediunidade, um sentido novo para a vida humana, um novo sentido para a humanidade. Trabalho esse da doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Hoje vamos falar do sonambulismo. Outro fenômeno anímico importante é o sonambulismo. Kardec, em O Livro dos Médiuns, no seu capítulo 14, item 172, ensina a diferença entre essa faculdade anímica e a mediunidade propriamente dita. Pode considerar-se o sonambulismo uma variedade de faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve, percebe fora dos limites dos sentidos. O que ele, externa, tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que em estado normal. Seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre a alma. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium exprime o de outrem. Mas o espírito que se comunica com um médium comum também o pode fazer com um sonâmbulo. Dá-se mesmo que, muitas vezes, o estado de emancipação da alma facilite essa comunicação. Kardec tocou em dois pontos importantes. Situou as duas ordens de fenômenos e ressaltou a possibilidade de interconexão entre eles, o que seria denominado mais tarde como sendo fenômeno anímico-espirítico. Ele cita um exemplo desse em O Livro dos Médiuns, no seu capítulo 14, item 173. O caso de um jovem receitista que, no estado sonambúlico, era capaz de diagnosticar a doença, mas necessitava da presença do espírito de um médico, que normalmente acompanhava para receitar os remédios apropriados. O espírito não se acha encerrado no corpo como uma caixa, e sim se irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais facilmente. Eu lembro aqui o caso do médium Edgar Cayce, que fazia isso. Ele fazia receitas e também fazia profecias em estado sonambúlico. Continuando. Afirma Kardec em O Livro dos Espíritos, em seu capítulo 8, questões 420 e 425, que, no sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se, de certa forma, em estado de catalepsia, deixam de perceber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo por se encontrar este gozando do repouso indispensável, à maneira, ou melhor, desculpa, este corpo pode se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se deste, então, como se serve de uma mesa ou de um outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas. Ou mesmo quando se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. No Livro dos Espíritos, no seu capítulo 8, questões 420 até 425, Kardec acentua que a lucidez sonambúlica é uma faculdade que se radica no organismo e que independe, em absoluto, da elevação ou do adiantamento do mesmo no estado moral do indivíduo. Pode, pois, um sonâmbulo ser muito lúcido e, ao mesmo tempo, incapaz de resolver certas questões, desde que o seu espírito seja pouco adiantado. Quando analisa em O Livro dos Espíritos, no capítulo 8, da emancipação da alma, o fenômeno relembra as propriedades do perispírito, o envoltório semimaterial que une o espírito à matéria.
destacando, sobretudo, a sua participação, ao mesmo tempo, das propriedades da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte, pois seria constituído da quinta essência da matéria. Como já vimos, Kardec adota aqui o conceito de Aristóteles sobre a quinta essência. Quer dizer, concorda com a existência de uma espécie de matéria invisível, ainda desconhecida, que preenche todo o universo, impedindo que os astros caiam uns sobre os outros. O conceito é o mesmo de fluido universal, a matéria cósmica primitiva que entra na constituição de todas as espécies de matéria, tanto as conhecidas quanto as desconhecidas. Relembra ainda que o perispírito é o agente das sensações exteriores. Quando o espírito está encarnado, estão elas localizadas no corpo ou nos órgãos, mas quando desencarnado, tornam-se generalizadas. Como o espírito do sonâmbulo tem facilidade para dissociar as forças anímicas ou exteriorizar a sensibilidade, ele goza de sensações mais amplas no estado de desprendimento da matéria. Quando no estado de emancipação da alma, em O Livro dos Espíritos, na questão 455, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase, da dupla vista, basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Daí a facilidade com que o espírito do sonâmbulo entra em contato com o mundo à sua volta. Existem duas modalidades de sonambulismo: o natural e o provocado. O primeiro é o que se observa comumente nas pessoas suscetíveis a esse fenômeno durante o período do sono físico. No provocado ou artificial, as pessoas são levadas ao estado sonambúlico por ação hipnótica. Falamos agora do sonambulismo provocado. O mais célebre caso de sonambulismo provocado aconteceu na França no século XIX e desencadeou a descoberta do hipnotismo. O marquês Armand Marie Jacques Chastet de Puységur, em 1751 a 1825, data de nascimento e morte, foi discípulo fiel de Mesmer, constituindo-se de um de seus mais ilustres seguidores na França. Enquanto a maioria dos pacientes que se tratava com Mesmer ou com seus discípulos treinados na técnica do magnetismo animal caía em trânsito histérico, debatendo-se violentamente até desfalecer e acordar com alívio dos sintomas, Puységur observou outro fenômeno que já devia ter acontecido anteriormente, mas passava desapercebido. Aconteceu com um jovem pastor de 18 anos, Victor Race, dedicado ao atendimento gratuito dos mais carentes. Puységur tratou desse jovem, que o procurou queixando de dor nas costas, dificuldade na respiração. Após aplicar-lhe os passes magnéticos costumeiros, observou, surpreso, que o paciente mergulhou tranquilamente em sono profundo, não acordando nem mesmo com fortes sacudidelas. Deu-lhe então ordem para levantar-se e o rapaz obedeceu, mas o fez como um sonâmbulo comum, andando com os olhos fechados. O Marquês Benemérito repetiu a experiência com outras pessoas, constatando que as sugestões dadas nesse estado alterado de consciência eram mais atuantes, podendo obter a cura almejada. Puységur, me perdoem a pronúncia, havia descoberto o que seria conhecido mais tarde como hipnotismo, mas que ele denominara de sono magnético induzido, quando relatara os casos de cura à Academia de Medicina da França. Quer seja natural ou provocado, o sonambulismo possibilita conhecer dados importantes acerca da sobrevivência e da comunicação da alma, porque nesse estado ela está praticamente sem as amarras da matéria. Por essa razão, seu estudo deveria ser mais amplamente facilitado e difundido entre os pesquisadores terrestres, conforme nos aconselha Bezerra de Menezes, benemérito médico, desencarnado em 1900 no Rio de Janeiro, em sua obra A Loucura sobre Novo Prisma,
coadjuvado por outros instrutores da vida maior. E assim, meus amigos, vamos estudando e aprendendo cada vez mais. Com alegria, terminamos este capítulo. Eu aguardo a todos em breve. Abraços.